Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa tarde, Jeremias capítulo 18, é o vaso do oleiro. Levanta-te, pois, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E quando o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, o casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, o casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar, e para destruir, se a tal nação com a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de lhe fazer. No momento em que falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se a tal fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe faria e não faço. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mau caminho, e melhorar os vossos caminhos e as vossas ações. Glória a Deus nas alturas. Jeremias, o profeta de Deus, escolhido por Deus, ouviu a palavra de Deus e desceu à casa do oleiro. E quando Jeremias desce, o oleiro está fazendo um trabalho de barros. Está fazendo, glória a Deus, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Louvado seja Deus. Aquela obra que ele fazia naquelas rodas ali, glória a Deus. Ele foi fazendo, mas parecia que não estava bem. Glória a Deus. E a palavra diz: como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Ele fazia e o vaso quebrava. Jeremias viu o vaso quebrando. Jeremias foi olhando e ele disse: parece bem fazer dele outro vaso. Aquele vaso que ele foi fazendo, foi botando, mas o vaso foi se quebrando. Porque naquele barro tinha bagaço, tinha pedra, tinha caroços. E o barro não segurava, não dava liga. Quando ele botava lá o barro se desmanchava sozinho. Ele tornava a fazer de novo. Conforme que pareceu bem aos seus olhos, fazia de novo. Aleluia! Então o Senhor falou que ele: não poderei eu fazer com vocês, Judá e Jerusalém, como esse oleiro fez com esse barro, fazer vocês quebrar, deixar quebrar e fazer de novo. Eu posso fazer isso. Eu tenho condição de fazer isso. Eu sou mestre na obra. Esse oleiro está fazendo barro sobre as rodas e estão se quebrando. Mas quando Deus tocar a mão, o vaso fica perfeito. Eu creio que Jeremias ficou admirado ali, como obediente, ouvindo a voz de Deus e esperando que Deus tratava com Jerusalém, com o povo de Judá, com a nação rebelde, desobediente a Deus. Deus disse: eu quebro vocês. Como esse oleiro machuca este barro, como esse oleiro está moendo esse barro sobre essas rodas, eu também vou moer vocês. Eu vou provar com vocês que eu sou um Deus zeloso e de boas obras, um Deus que faço mesmo cumprir a minha palavra. Glória a Deus. E ele disse: no momento em que falar, Jeremias, contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Deus queria arrancar Judá e Jerusalém. Deus queria derribar e queria destruir também. Mas ele disse: se a tal nação com a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de lhe fazer. Ele disse: Jerusalém, se Judá se arrepender da maldade deles,
dos pensamentos errados, disse a rebeldia contra mim. Se arrepender, eu também me arrependo do mal que pensava em fazer. Mas no momento que eu falar, Jeremias, ao reino, para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não tendo ouvido a minha voz, então me arrependerei do bem que ele faria. Se Deus falar para qualquer pessoa, nessa tarde Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Se você der ouvido à voz de Deus, ele disse que o mal que ele pensava de alguém, deixar alguém te destruir, até destruir tudo teu, até acabar tudo teu, levar tudo teu, tu ficar puro em pé no meio do mundo, sem saber onde pisava. Ele disse que ele se arrepende e não deixa ninguém tocar. Mas, porém, se você não der ouvido, eita glória, você será arrancado como o povo de Judá da rebeldia, como o povo de Jerusalém. Jerusalém foi queimada a fogo. Jerusalém foi destruída a fogo. Porque o povo deram ouvido a outros deuses, era uma rebeldia tremenda. Não queria dar ouvido ao Criador. Não queria dar ouvido a Deus, ouvir o profeta, obedecer à voz de Deus, não. Queria fazer o que queria. E Deus disse, como esse barro na mão do oleiro, assim sois vocês nas minhas mãos. Eu derreto, eu jogo água, eu piso por cima, eu machuco esse barro, eu faço ele derreter, eu passo na forma, eu deixo lá no chão, tiro de novo, boto de novo na forma, conserto. Deus queria o conserto de Judá e Jerusalém, como aquele barro estava passando na mão do oleiro. Deus moeu aquelas duas nações de modos terríveis, mas ele disse, eu passo vocês na forma e faço um vaso novo. Eu faço com condição. Aquele barro, quando se desfazia, é como nossas vidas. Se nossas vidas tiver como aquele barro, o povo de Judá estava como aquele barro, cheio de caroço, cheio de pedra. Quando colocava aquele barro na forma, o barro não dava certo, medida na forma não. As rodas não puxavam o barro não, porque tinha pedra. Era o pecado de Jerusalém, a muita soberba de Jerusalém, o pecado de Judá, a muita soberba de Judá. Ela engastalhava nas rodas como pedra. Louvado seja Deus. Aqueles pecados engastalhava. Aquela máquina, eu comparo uma máquina moendo uma pedra. Quando passava aquele barro, aleluia, você é comparado àquele barro que o oleiro estava trabalhando, ou você é comparado com uma argila, um barro suave, um barro úmido, um barro macio, um barro que obedece? Você é a argila de Deus? Ou você é o barro do oleiro? Glória a Deus. Seja nessa tarde quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Seja moldado como barro na mão do oleiro. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer de você um vaso de honra. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me chamou e me fez esse vaso assim tão humildezinho, sem aparência. Ele me fez. Mas eu não sou o barro de Jeremias, não. Louvado seja Deus. Porque se eu for o barro de Jeremias, que Jeremias viu aquele oleiro fazendo aquela obra, Deus vai passar na peneira mais fina para levar para o céu. Porque na peneira de Jeová não entra um bagaço. Uma pedra, por menor que seja lá, não passa. Nós só passa limpinho como barro de argila. Macio, humilde, manso. A argila não é um barro que se ensoberbece. É um barro humilde. Vamos ser nessa tarde a argila de Deus. Vamos ser o barro que Deus trabalha. Não vamos dar trabalho a Deus, não. Não vamos dar trabalho ao nosso pastor, não. Nossa igreja ser desobediente, não. Porque aquele barro que o oleiro estava fazendo, o barro era bruto, desobediente. Precisava amassar, molhar, pisar, machucar, botar lá. Quando botava lá, ele quebrava de novo. Porque era rebelde. Barro é rebelde. Deus não trabalha com barro rebelde. Louvado seja Deus. Mas que Deus possa, nessa tarde, amansar teu barro. Moldar o teu barro e fazer um vaso novo. Um vaso cheio da unção de Deus. Um vaso cheio do Espírito Santo. Um vaso
Que caiba o azeite da unção de Deus. Que você tenha um vaso. Que você seja um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Ainda se te quebrarem pelo sofrimento, pela luta, ele te faz de novo e você não dá trabalho para ele fazer, não. Se alguém te humilhar, te abater, te jogar por terra, disser que você não é nada, que você não presta, e lhe humilhar de todas as sortes e formas da vida, não te preocupa não, ele te levanta e faz de novo. Porque na minha Bíblia está escrito, se for justa diante de Deus, ainda caindo 7 vezes não fica prostrado, Deus levanta todas 7. Deus é que tem a mão poderosa para fazer a obra importante em nossas vidas. Deus que cuida grandissimamente das nossas vidas, da nossa natureza, do nosso ser, nosso olhar. Deus que nos dá esse fôlego maravilhoso para respirar e falar do amor dele. Usa essa voz tua para ser usada por Deus. Empresta essa boca a Jesus, glória a Deus. Só glorifica, só exalta, que tu vê Deus mudar tudo na tua vida. Você sai do barro de caroço para uma argila de Deus e você será moldado pelo Espírito Santo. Nessa tarde eu quero lhe agradecer, quero pedir a você, participe do meu canal, participe, deixe lá a sua participação carinhosa, que você gostou da palavra de Deus, que você é ouvinte, praticante da palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, meu amado, que a mão do Todo-Poderoso possa estar acima de tudo, te protegendo, te guardando e te abençoando, que você seja um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro não é outro senão Jesus Cristo. Amém? Abraço, fiquem com Deus.